A palavra que o Senhor confia ao meu coração nesta tarde está no capítulo 4, no livro do profeta Jeremias. Vamos iniciar no verso 19, depois nós iremos voltar para o verso 1, em nome de Jesus. Amém? Qual semana? Capítulo 4, nós vamos iniciar no verso 19 e depois nós iremos também ler o verso 1. Em nome de Jesus, glorificado seja Deus. Amém? Amém. Todos encontraram? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Vai dizer assim: que dor, não posso suportar tanta dor. Ah, meu coração, o meu coração está batendo forte. Não posso ficar calado, pois ouvi a corneta e os gritos de guerra. Uma desgraça vem atrás da outra, o país inteiro está arrasado. De repente, as nossas barracas são destruídas e as suas cortinas são rasgadas em pedaços. Até quando terei de ver as bandeiras inimigas e ouvir o som da corneta na batalha? Aleluia, glória a Deus. E aqui no verso 1 vai dizer assim: o Senhor Deus diz, povo de Israel, se você vai voltar, volte para mim. Eu odeio os ídolos, acabe com eles e seja fiel a mim. Então sim, você estará sendo verdadeiro, correto e honesto quando jurar pelo meu nome. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor pela palavra do Eterno, que ela venha a ser estabelecida nos nossos corações. Amados, essa palavra, ela está no livro do profeta Jeremias. Alguns conhecem ele como o profeta chorão, alguns conhecem ele como o profeta solitário, né? De fato, ele foi realmente chamado de uma forma diferente pelo Senhor, porque grande foi a obra que o Senhor confiou a esse profeta, né? Uma obra de conserto. Deus confiou a vida de Jeremias, uma obra de confronto com o povo desobediente, com o povo que naquela época já tinha conhecimento ali dos desígnios, do desejo de Deus, para que nós pudéssemos ter as práticas do nosso dia a dia. Mas aquele povo, eles mesmo assim conhecendo os mandamentos, as leis do Senhor, mesmo assim, por conta de muitas concupiscências da carne, por muitos desejos, por muitos agir da própria humanidade limitada, eles recorriam a outros deuses, eles passavam a saber dos mandamentos, das leis do Senhor, que era para regir o povo, eles preferiam não praticar e seguir em desobediência. Isso muito entristecia o coração do Senhor. Então o Senhor, assim como Jeremias mandava, alguns homens eram escolhidos, né, como Jeremias, aí para estar de frente dessa obra, para trazer novamente esse povo para a obediência, né? Novamente aí apresentando a verdade para esse povo. E esse povo, pasmem, eles passavam por vários momentos de afronta e guerra. Vários momentos de afronta e guerra. Mas essas guerras, elas eram vivenciadas e permitidas pelo Senhor. Por quê? Porque era um povo desobediente, era a forma que o Senhor fazia com que eles fossem chamados à atenção, para que eles pudessem se conscientizar de que verdadeiramente eles precisavam praticar os mandamentos do Senhor, para que o poder do Senhor estivesse sobre a vida deles. Porque aí nesse posicionamento não haveria guerra, não haveria batalha que esse povo não pudesse vencer, porque a palavra do Senhor vai dizer que nós e Deus somos a maioria, que nós e Deus somos mais do que vencedores. E aqui vai falar sobre a tristeza de Jeremias, porque nós, quando somos escolhidos para um chamado do Senhor, para levar a palavra do Senhor, para fazer a obra do Senhor, nós muitas
muitas vezes nos deparamos com situações como essa desse povo, que conhecia a palavra, que recebia a palavra, que tinha acesso ao conhecimento, mas eles ainda assim preferiam a desobediência, as paixões da carne, os falsos deuses. Eles preferiam ainda assim desobedecer ao Senhor, mesmo conhecendo a verdade. E a palavra do Senhor hoje vem queimar no meu coração acerca desse capítulo e desses versículos mencionados, sobre minha vida e sobre a vida de cada um que aqui está, porque nós somos e estamos diante da obra de Deus, somos escolhidos para essa obra, e muitas das vezes nós nos vemos como Jeremias, cansados, fadigados, de carregar conosco, sim, o chamado, levando aquilo que o Senhor tem confiado a nós, através da poderosa palavra do Senhor, levando a este povo, ao povo, às pessoas, a verdadeira verdade, que é a palavra do Senhor, os ensinamentos, os mandamentos, para que eles sejam praticados e vividos, mas ainda assim nos deparamos com pessoas desobedientes, com pessoas que não querem nada com o Senhor. E essa palavra vem de confronto comigo e contigo nesta tarde, porque nós que somos o sacerdócio escolhido, real, na terra, para executar essa obra, vamos nos sentir cansados como Jeremias. Muitas das vezes a gente vai nos desanimar, a gente vai se sentir aquela falta de vigor para continuar levando a verdadeira palavra, porque é como se a gente nadasse e morresse na praia. Só que essa palavra vem relatar o que Jeremias estava dizendo, e ele fala: até quando eu terei que ver as bandeiras inimigas? Ele está aqui falando com o Senhor, meu Deus, até quando? Porque até parece que o que nós pregamos acerca da palavra é contraditório, porque o que o mundo hoje revela para nós é de fato coisas que parecem estar vencendo, situações que parecem que estão verdadeiramente se sobrepondo àquilo que é vindo da parte de Deus e que de fato é o que nós devemos praticar e viver. E nos sentimos engolidos por toda essa falsa verdade que o mundo tem apresentado ao povo, às pessoas. E os profetas, que é eu, você que está aqui hoje na presença do Senhor, que somos escolhidos para esse chamado de levar a palavra, nós precisamos estar capacitados aonde? Em Deus. E a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que Jesus disse que nós na palavra temos que meditar de dia e de noite. Para quê? Para que nós possamos receber de Deus a sabedoria, a força, porque nós não temos força. A nossa força vem do Senhor, porque somos como Jeremias. E então, Jesus vem aqui nessa palavra nos mostrar que um homem tão ungido como Jeremias também sentiu dor, também sentiu fraqueza diante de tudo aquilo que Deus confiava a ele. E não é diferente comigo e contigo. Muitas vezes a gente se depara nas diversidades, nas dificuldades do nosso dia a dia, até mesmo com as nossas demandas, porque nós não só vivemos o chamado, nós temos também as nossas demandas de vida enquanto humanos. E quando nós estamos ali diante do serviço do Senhor, nós também vamos com as nossas cargas emocionais, cargas espirituais. Nós estamos ali buscando o sobrenatural para que Ele se faça presente na nossa vida e de fato nós possamos sentir o céu na terra, para que nós possamos ter força, até vendo a bandeira do inimigo ser sim levantada, mas crendo na promessa do Senhor, que ela já está vencida pelo poder daquele que tudo criou. E a palavra do Senhor vai dizer que tudo passará, céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E Ele já nos garantiu mais do que vencedores.
Eu e você, como Jeremias, temos que entregar ao Senhor neste momento o nosso cansaço. A palavra do Senhor vai dizer que se nós trocarmos com o Senhor, o nosso jugo é suave e o nosso fardo é leve. Porque diante do poder de Deus, agindo Ele, quem impedirá? Então eu entendo que aqui Jeremias está suplicando, orando ao Senhor, buscando no Senhor um refrigério para a alma, um refrigério para aquele momento, força, porque ele de fato não tem força. Quem une Jeremias de força, quem une a mim, a você, para continuar a viver o propósito, o chamado, o cumprimento do milagre, continuar na direção durante o processo da travessia do deserto, verdadeiramente não são as nossas forças, mas sim o poder de Deus que opera em nós por Cristo Jesus. Então Jeremias me ensina nesta hora, ensina a você, porque está chegando até você essa palavra, que nós devemos suplicar ao Senhor quando nós sentimos a dor, com sinceridade, e dizer: Senhor, estamos cansados, Senhor, estou sim ferido com tudo que tenho visto acerca daquilo que o Senhor tem confiado a mim. Vejo que está havendo uma resistência, mas eu não quero parar, porque os inimigos não podem ser vencedor, porque a tua palavra garante que o Senhor alvorará a tua bandeira. E a palavra do Senhor veio hoje confrontar o nosso coração, porque muitas das vezes, no tempo que estamos vivendo hoje, nos sentimos assim, entristecidos, nos sentimos desanimados e sem força. Então, que nós possamos aprender com Jeremias a chegar no Senhor, aos pés do Senhor, apresentar ao Senhor o que estamos de verdade sentindo neste momento, que estamos de frente com a obra, porque Ele é que está sobre nós, o poder do Senhor é que está operante. E aí ele vai dizer aqui: até quando terei de ver as bandeiras do inimigo e ouvir o som da corneta, em outras traduções, da trombeta de batalha? Ele faz uma pergunta, e aqui no verso primeiro vai dizer assim: o Senhor Deus diz, povo de Israel, se você se voltar, se volte para mim. Eu odeio os ídolos. Aqui o Senhor está dando a estratégia, o Senhor está mostrando para o povo o que Ele está requerendo de nós. Que Jeremias então está ali exercendo o chamado, ele está aprovado pelo Senhor, e nesse momento de clamor tenho eu certeza que o Senhor une ele de força. Mas para que então o que de fato tem acontecido em nosso meio, muitas das vezes parece que o inimigo está por vencedor, é porque não está havendo posicionamento, não está havendo prática daquilo que o Senhor tem usado a mim e a ti, por Jeremias, para estabelecer, que é a vontade do Senhor, através da palavra do Senhor, que é a verdadeira prática de todo cristão. Você ser cristão é você verdadeiramente praticar os mandamentos do Senhor, não só os 10 mandamentos, mas ser um pouco de Cristo na terra. Como foi Cristo? Porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que nós somos o quê? Imagem e semelhança do Senhor. Se nós somos imagem e semelhança do Senhor, não quer dizer que nós somos parecidos de forma física, mas que temos a essência de Cristo. Só que nesse mesmo Gênesis, nesse mesmo livro, vai dizer que Satanás foi expulso do céu, porque houve maldade, corrompeu o coração diante do poder de Deus. E aí o que aconteceu? O Senhor foi lá e expulsou ele. Mas quando ele foi expulso do céu, ele foi expulso com todas essas debilidades maldosas, essa natureza pecaminosa. E aí ele está aqui na terra, atuando em nosso meio. A Bíblia vai dizer que o espírito do mal, que os principados e potestades, eles que assolam no rio da maldade, eles ficam ao derredor, a que possam nos tragar. Mas também nós podemos escolher por isso quem você está desejando obedecer, que voz você está desejando ouvir e praticar, a de Deus
ou a do mal, que te leva a pecar, que te leva a desobedecer, que entristece o coração de Deus e faz com que nós vivamos guerras e que faz com que as guerras nos vençam. As guerras nos vencem. Então está na hora de nós nos posicionarmos. Aqui a palavra do Senhor no verso 1 vai dizer: povo, volte-se para mim. O que Deus está dizendo? Eu tenho a força para te fazer vencedor. E eu odeio ídolos. O que são os ídolos? Os ídolos é tudo aquilo que te rouba de Deus, tudo aquilo que te rouba das práticas que o Senhor vem ensinando através da palavra dele. A sabedoria, os mandamentos, são os ídolos, aquilo que faz com que a gente se torne mais apaixonado e se esqueça do Senhor. Quantas vezes eu e você se perde no tempo, utilizando internet, celular, indo na casa do vizinho, do outro, indo para uma festa, para outra, e se esquece naquele dia de adorar o Senhor, de agradecer ao Senhor, de estar ali cumprindo o seu chamado. Porque cumprir chamado não é só na igreja. Cumprir o chamado é no ônibus, é no metrô, é na rua. Você é a Bíblia. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você não precisa abrir a boca e dizer: eu sou Jeremias. As pessoas precisam perceber que você é Jeremias. Porque aí então o poder de Deus estará sendo estabelecido sobre sua vida, e Ele te dará favor para que você seja mais do que vencedor. Então aqui Ele está nos dando estratégia, está falando aqui o que Ele odeia, que nós possamos ter o nosso coração voltados para o Senhor. E era isso que Jeremias pregava, e para isso que eu e você somos escolhidos, para levar a verdade, para que nós possamos nos conscientizar da verdade, praticar a verdade e agradar o coração do Senhor. E em tudo o Senhor nos abençoará. Assim, Ele vai dizer: acabe com esses ídolos e seja fiel a mim. Porque Deus nos criou para ser filhos. Deus não nos criou para ter momentos com Ele, mas para viver um relacionamento de filho e pai. E aqui, quantas das vezes no nosso dia a dia nós defraudamos isso? Nós deixamos de ser filhos e nos tornamos às vezes colega do Senhor. Não é nem amigo, é colega. É só aquilo de vez em quando, no meu momento da afronta, no meu momento da dificuldade. Hoje eu estou entristecida, hoje eu estou aborrecida. Preciso de uma vitória, preciso de um milagre. Vou lá, vou ajoelhar, vou falar com o Senhor. Só que Deus não é nosso mordomo. Ele não está aqui para ficar nos servindo a hora que a gente quer. Porque Ele é Senhor e Ele precisa ser reverenciado, reconhecido como Pai, como Senhor das nossas vidas. E é isso que Ele deseja, ser único e exclusivo para nós. Não existe outro Senhor, a Bíblia diz. Ele é o eu sou. Não existe outro Deus a ser adorado, a não ser o nosso Deus. A palavra do Senhor aqui vai dizer mais: seja fiel a mim, então sim. Porque aquele que adora o Senhor não é despedido de mãos vazias. Aquele que tem fidelidade com o Senhor, mantém aliança com o Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes. E a palavra do Senhor vai dizer que Ele não só faz, Ele não só opera, mas como Ele faz além do que sequer podemos imaginar. Ele surpreende, Ele opera com poder. A palavra do Senhor vai dizer que agindo Ele ninguém pode impedir, que Ele peleja por nós, que nós nos calaremos. Porque quando Deus está à frente, não existe gigante, não existe prova, não existe dificuldade, não existe enfermidade, não existe impossível. Lá em Lucas vai dizer: não há impossível para Deus. Mas para que eu possa desfrutar de uma vida de milagres, de uma vida de cumprimento, de poder de Deus sobre mim e sobre tudo aquilo que Ele designa a mim, eu preciso ter um posicionamento. E esse posicionamento, ele está
completamente direcionado à palavra de Deus. Esse é o manual do cristão e é o que Jeremias apresentava ao povo. Então hoje eu estou aqui como Jeremias, como vocês estão aí ouvindo a palavra sentados como Jeremias, porque são escolhidos do Senhor, para que nós possamos cumprir com aquilo que Jesus disse: ide e pregai o Evangelho. Porque nós não estamos aqui sendo alimentados simplesmente para nós mesmos, mas estamos sendo aqui alimentados, abastecidos, para que nós possamos transbordar. Isso é fé, porque aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, aquilo que eu sei sobre quem Ele é, Ele ordena: vai e pregue. Como que eu posso pregar a verdade, o Evangelho, se eu não praticar? Como que eu vou poder dizer ao irmão que ele precisa ter força se eu me deixo levar pelo meu desânimo, pela minha tristeza? Por isso Jeremias me ensina que ele recorre a Deus. Acredito eu que nesse momento eu conjecturo que ele estava completamente desesperado, porque ele estava cansado. Isso acontece, é natural, nós somos seres humanos. Só Cristo foi 100% homem, 100% Deus. Nós somos 100% homem. E dentro das nossas fragilidades, como Jeremias, nós vamos nos deparar com cansaço. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor vai dizer que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa rocha, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a provisão, que Ele é o Deus de Já. E Jeremias me ensina isso. Me ensina não só a mim, mas a você que está ouvindo essa mensagem hoje, a quem você deve recorrer, a quem você deve dizer sobre as suas debilidades, sobre o seu cansaço. E aqui também o Senhor já fala ao nosso coração, respondendo a Jeremias e respondendo a mim e a você. Se posicione, se volte para mim, se volte para mim. Larga tudo isso que tem te roubado de mim. Deixa tudo isso, porque eu vou cuidar de você. Ele pede para que nós estejamos sendo verdadeiros, corretos, honestos, quando jurarmos pelo nome dele, que eu acabei de falar. Como eu posso pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, do poder de Deus, da verdade de Deus, se eu não pratico, se eu não vivo, se eu não me estabeleço nele? Diante das minhas afrontas, diante das minhas debilidades, eu falo: olha, tenha fé, porque a fé agrada o coração do Senhor. Mas quando eu me deparo com uma debilidade, com uma dor, como Jeremias estava, que ele fala, ele relata com detalhes que o coração dele estava doendo. Eu imagino como ele estava, o nível de aflição desse homem, o nível de aflição que ele já não conseguia mais agir. Então ele recorreu para o Senhor. E aqui o Senhor fala para ele a forma que não só ele, mas como o povo deve agir. Então que eu e você hoje venhamos aprender nesta tarde profética, nesta tarde na qual o Senhor se faz presente. Porque no capítulo 4, no verso 1, vai dizer que o Senhor Deus disse. Quem disse? O Senhor. Não foi o evangelista, não foi o profeta, não foi não, é o Senhor Deus disse. Volte-se para mim. E diz ainda: larga tudo isso que tem te roubado de mim e seja fiel a mim. Ou seja, ele está nos lembrando da aliança que nós temos com ele, que ele estabelece conosco todos os dias através da tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Então, que nós possamos ter essa certeza de que enquanto nós formos fiel ao Senhor, ainda que nós venhamos passar por atribulações, por adversidade, por tempestades, ele vai estar no barco conosco. E ele sim estará nos munindo de poder, de força, de graça para atravessar
para nos garantir a vitória, porque Ele mesmo diz aqui, ó: seja correto, honesto, quando jurar em meu nome, todas as nações pedirão que as abençoe e elas me louvarão. Amém? Então Ele não está falando aqui, o Senhor, Deus diz, Ele não está dizendo talvez. Olha, se você fizer o que eu estou te direcionando, filho, filha, povo de Deus. Jeremias, fale isso para o povo. Se vocês fizerem isso, vocês me louvarão. Não é se talvez eu fizer uma coisa, não, é se fizer, é certeza, vocês me louvarão. E eu quero aqui, nesta tarde, evidenciar quem é o nosso Deus. Aquele que criou a mim e a ti. Tudo que há antes que houvesse, Ele já é. Então, por que devemos nos preocupar com os ídolos, com as coisas que têm roubado nossa atenção, nosso coração, aquilo que tem preocupado a nossa alma, nosso espírito, nos deixado atribulado? Vamos colocar tudo diante dele, vamos apresentar tudo para Ele, vamos nos voltar para Ele. Nos voltar para Ele é em adoração, e também colocando tudo aquilo como Jeremias fez, toda a nossa dor diante dele. Porque, irmãos, se Deus não fizer, ninguém mais pode fazer. Se o Senhor não operar, ninguém mais tem poder para operar. Então, que eu e você venha nesta tarde, venha no dia de hoje, entender que se nos voltarmos para o Senhor com fidelidade, não só entregando, mas o adorando em espírito e em verdade, tomando posicionamento, agindo conforme a direção da tua palavra, nós verdadeiramente iremos não louvar, mas permanecer louvando o nome do Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor nada tem nos deixado faltar. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele cuida de todas as nossas necessidades. Isso me faz lembrar que existem necessidades que nem eu e você sabemos, mas que no detalhe Ele tem cuidado. E que muitas das vezes a gente não consegue, por conta desses ídolos. Os ídolos é tudo que tem roubado a nossa atenção. Nós esquecemos de ser gratos. Isso também desagrada o coração do Senhor. Porque quantas coisas já fez o Senhor por mim e por ti até agora. Você acordou, você levantou, você se alimentou, ainda que não seja da maneira que você queira, mas você está vivo. Enquanto tem vida, tem propósito. E tem poder de Deus operando em detalhe, e isso já é milagre. Mas falta de nós a verdadeira percepção. Milagre não é só carro, dinheiro, casas, riquezas, não é só isso. Verdadeiramente milagres são os detalhes que Deus opera no nosso dia a dia, começando pelo respirar o fôlego de vida. Então que eu e você possamos ter essa consciência de gratidão, de se voltar para Deus com fidelidade, ter a certeza de que Ele está cuidando de nós e não deixar que nada e ninguém roube a nossa atenção, de nos concentrarmos e de absorver aquilo que o Senhor tem nos mostrado acerca daquilo que agrada o coração dele, para que nós vivamos nessa terra, porque Ele deixou para nós vivermos em abundância. Em abundância, mas viver em abundância, como eu volto a dizer, não é riquezas imaginárias de bens materiais. Riquezas são tudo que Deus nos concede. São todas as coisas que Deus nos concede no nosso dia a dia. São riquezas do Senhor. Claro, Ele pode te fazer rico? Pode. Ele pode te dar carros? Pode. Pode te fazer empresário, milionário, trilhardário? Claro. O Senhor tem poder. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser, Ele te abençoa como Ele quer. Mas que você venha a entender o valor verdadeiro das coisas, que não estão em quantidades, mas estão em qualidades. E que a gente venha dar valor verdadeiro sobre tudo aquilo que Deus tem nos concedido até agora, até esse exato momento.
que é o fôlego de vida, a saúde, todos os nossos familiares vivos, todos os nossos familiares com saúde, e ainda assim que esteja enfermo, passando por qualquer adversidade, está de pé, é porque o Senhor assim tem sustentado. Que nós possamos ter bons olhos para que tudo tenha luz na nossa vida, assim como a palavra do Senhor vai dizer: se você tiver bons olhos, todo o teu corpo terá luz. Isso daí é uma metáfora, é uma forma que nós devemos enxergar a vida, os processos que nós atravessamos para alcançar os milagres que Deus tem para entregar no nosso dia a dia, na nossa vida, até a volta de Cristo. Porque vamos passar por tribulações. Jesus não mentiu, e é isso que Jeremias apresenta no livro do profeta Jeremias. Vamos passar por aflições, vamos passar por guerras, mas o Senhor nos livrará, Ele peleja por nós. Então, em nome de Jesus, que nós podemos colocar essa palavra no nosso coração no dia de hoje, que nós possamos ter um posicionamento, que nós possamos nos posicionar direcionados a essa palavra e viver o diferencial, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ter a consciência de que se nós formos fiéis, que se nós mantermos a aliança, aquele que é fiel, mesmo quando nós não somos, e nós sabemos disso, permanecerá, nos fazendo mais do que vencedores, para a glória e o louvor do nome dele. Amém, igreja? Amém, irmãos? Que assim seja. Essa palavra muito transformou o meu coração. Quando Deus falou comigo, Ele me transformou, porque antes que a palavra venha a ser mencionada, Ele trata com quem Ele entrega para levar. Então, em nome de Jesus, eu espero que essa palavra tenha entrado no seu coração e que venha trazer verdadeiramente, de fato, a transformação que o Senhor tem proposto para mim e para a sua vida, e que nós possamos verdadeiramente praticar a partir de hoje, que nós sejamos a diferença no nosso trabalho, que nós sejamos a diferença no ônibus, que nós sejamos a diferença na escola, que nós sejamos a diferença e que nós sejamos os Jeremias de Deus nessa terra, porque nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, e alta é a nossa responsabilidade, mas maior a nossa responsabilidade é não somente em proferir, mas no agir, porque verdadeiramente os seus exemplos, a sua transformação impacta toda a sua volta. Você é agente de transformação, e através das suas ações Deus derrama poder sobre ti, porque você está debaixo de obediência, e a tua transformação, a palavra do Senhor vai dizer que você é sal e você é luz. Quando você chega, você vai iluminar. Quando você chega, você vai salgar. Então não importa onde quer que você vá, mas o Senhor será contigo, porque você estará debaixo da obediência e do poder e da autoridade de Deus. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que o nome do Senhor permaneça sendo louvado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.